Luiz, hoje eu vou mudar. Ah, é? Porque eu sempre falo, Luizinho, nós estamos no 26... E aí reclamaram. Você fala sempre a mesma coisa e tal. Então eu vou falar assim, neto do Luiz Gonzaga. Nós vamos para a 26ª. Maravilha, né? Olha que legal. Bom demais. E antes de começar e apresentar a nossa convidada, eu gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo a gente. E essa semana aconteceu um episódio interessante. Uma produtora do Rio de Janeiro me ligou pedindo o contato do Edivan Antunes, que é justamente a produtora que está produzindo o documentário do Chitãozinho e Chororó. Olha que bacana. Estamos chegando longe, Luiz. Puxa, e ele é especialista em música. Ele é especialista, o Edivan é especialista. E ele já me retornou, já acertou a gravação, ele vai fazer o depoimento. Legal. Ficou muito feliz, Muito né? bom. Que legal. Ótimo. Estamos chegando longe. E hoje, nós vamos falar de um assunto que a gente já estava querendo abordar, né? Sim. E encontramos uma pessoa que sabe muito mais do que nós dois juntos e vai dar mais uma aula. Porque as edições estão sendo aulas. São aulas maravilhosas, não né? é? Então, vou deixar bem. para você apresentar e fazer as honras da casa. Seja bem-vinda, Fabiola. Muito Macharri. obrigada, Luiz. Que muito bom que você obrigada, tá aqui. Vila. Imagina, Estou nós que muito agradecemos. feliz pelo convite, muito honrada. Eu sou fã do canal. Que legal. Então, eu estou aqui muito feliz mesmo. Você também tem um canal. Tenho. Que a gente vai colocar. Depois eu vou colocar aqui em cima, aqui ó, no card. Vou colocar aqui o link do canal da Fabi. Isso. Doutora Fabiola Macharri. Aprendemos a falar, hein, Luiz? Olha, são os primeiros, hein? Já dá para ir para Paris. O pessoal Já dá pra ir pra Paris. Macharete, Macharé, Aí cada um pronuncia do jeito. Mas né? hoje a gente aprendeu. Que bom, a gente obrigada. aprendeu. Então seja bem-vinda. Muito viu? obrigada. Obrigado, já trabalhamos juntos, já gravamos um programa. Já, e aqui tá tão mais bonito, eu tô... Parabéns. Obrigado. Muito bonito. Nós estamos crescendo. Crescendo. Né, Luiz? O estúdio, pelo menos eu, nem tanto. Marcelinho também não. Então vamos para o assunto. Sim. Não, primeiro eu gostaria que a Fabiola assim descrevesse um pouco a sua trajetória, né, Fabiola, assim, profissional, pessoal, familiar, né? Tá. Eu sou formada desde 2000, né, que eu sou advogada, e tive um interesse pelo direito de família quando ele reformulou inteirinho, né, de uns tempos para cá. E assim, quando vinham me perguntar qualquer coisa, eu já estava distante do direito de família, eu falava assim, nossa, eu vou ter que reestudar tudo. Então eu fiz uma pós de direito de família e desde então também, né, entrei na área do direito da mulher, na Lei Maria da Penha. Então, por isso, eu atuo como diretora do Mulheres em Ação, em Guarulhos, que é uma associação feminina, né? E luta também pelos direitos LGBT. E sou presidente do Instituto Direito da Mulher. Direito da Mulher. Né? Então, atuo muito em casos de família, casos de violência doméstica, e também em casos em que existe o preconceito, a homofobia, né? LGBTfobia. Então, por isso que eu estou aqui à disposição, não que eu saiba tudo da matéria, mas vou tentar ajudar um pouquinho. Ajudar, Nós estávamos querendo já fazer, né, Luiz? Faz tempo. Com certeza. Sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto é bem legal. É muito importante. Vai clarear bastante. Certo, fico à disposição. E Fabiola, essa sua atuação tem a ver com o que se chama também o advogado constitucionalista, né? Também, não é isso? Isso. Porque defende direitos, é isso? Sim, né? porque são direitos básicos da Constituição, né? A Constituição de 88, no artigo 1º, ela já fala na direito à dignidade da pessoa humana. Ali, eu acho que já engloba tudo, né? Os direitos da personalidade, direito à intimidade, à liberdade sexual, todo tipo de liberdade, de crença, de você poder se expressar como ser humano. Então, a liberdade sexual é uma delas, né? Então, por isso que acho que foi em 2011, foi agora, recente,
o STF criminalizou a homofobia. Né? Desde então, todas as gracinhas, gracejos, tudo que as pessoas passavam de constrangimento era tido como normal, né? Não era crime. Hoje é crime inafiançável e também é imprescritível. Então, veja como isso está muito latente hoje, isso é muito conversado. Eu acho que antes as coisas ficavam muito por debaixo do tapete, né? Todos esses problemas... Quando eu converso com alguém, a sensação que eu tenho, todo mundo fala, nossa, o mundo piorou, tá tudo muito pior, tá horrível, não dá pra, né? Só que eu acho que era tudo escondido. Exatamente. Hoje as coisas vieram para a realidade, isso, vieram ao conhecimento, né? Uhum. Então, e antes também, as famílias, o único relacionamento que o Estado chancelava era o casamento. Sim. E hoje não, hoje existem vários tipos de família, né? Por isso que eu fui estudar o direito de família. Direito de família. Porque ele modificou demais, né? Modificou demais. Então, as pessoas que se dizem tradicionais, eu defendo a família. Qual família? A família constitucional? Porque a família constitucional é ampliadíssima, né? Ela não é só mais o casamento, é uma das formas, né? Então, é oficial a união estável, né? É oficial a relação homoafetiva, né? Seja união estável ou casamento. Então, as monoparentais, que são de um pai ou uma mãe que criam seus filhos, né? Então, uniões paralelas, que são mais de uma família. Tem homem que tem mais de uma família. Sim. Mais de uma união estável. Qual que é mais importante? Né? Então, o direito vem em resposta às mudanças e às evoluções da sociedade. Então, a gente não pode ignorar que o mundo evoluiu muito em relação a entender a diversidade sexual. Né? Existe uma ampla diversidade que já existia, mas agora ela está sendo vista. Reconhecida. E a justiça evoluiu muito. E as pessoas lutando, né? As pessoas lutando por esses direitos constitucionais, elas estão, elas não desejam mais ser desrespeitadas, o que é normal. E hoje ainda tem muita violência que antes era tida como um homicídio normal. Hoje não. Hoje você tem os casos que realmente são comprovados de pessoas assassinadas por homofobia, né, ou LGBTfobia. Então, eu tô aqui diminuindo as siglas, tá? Porque se eu for falar LG... Então, a gente vai falar disso aí, a gente vai falar disso aí. Eu acho que... A gente vai falar disso aí. As pessoas desconhecem, as pessoas geralmente, e até com pessoas da família são colocadas para fora de casa por desconhecimento, né? Então, eu vou falar assim, porque eu sou tradicionalista e tal. Não, é porque a sua geração era diferente da de hoje. Né? Você foi ensinado de uma forma machista, tem um olhar machista para isso, mas as coisas evoluíram. Então, a gente tem que acompanhar e conhecer o que é o LGBTQIA+, PN+, né? Peraí, fala aí, LGBTQIA+. É que eu botei um mais aí, porque eu estava acostumada quando parava no A. Aí agora tem o PN. E eu ainda estava parado no A também. Então, tem o PN agora. O quê? Porque tem várias composições dentro da diversidade. Você tem a orientação sexual, né, nesse grupo de pessoas, e também a identidade de gênero. Entendi. Então as pessoas confundem muito uma coisa com a outra e não sabem lidar. Muito difícil. Deixa eu só fazer uma pergunta, pegando o gancho que você falou aí. Você falou que essas gracinhas, elas hoje já são inafiançáveis e imprescritíveis. Isso. Significa isso que eu pago a minha fiancinha lá e saio andando? Não. E imprescritível passa um tempo... Você não paga uma fiança, você fica preso. Fica preso. Imprescritível passa o tempo que for. Você continua pendurado. Entendi. Porque geralmente os crimes prescrevem, né? Sim, depois de um tempo você não pode mais punir. Esse não é imprescritível. Esse não, esse é imprescritível. Tá. Igual a lei, porque ele foi igualado à lei do racismo, que também é igual. Legal. Luiz? Assim, só fazendo uma ponte com a Lei Maria da Penha, né, assim, você acha que nós temos aí um marco legal, né, na verdade, sim, sobre diversidade sexual,
violência contra a mulher, né? Também, a violência, então, tem muita gente que não sabe, né? Mas a violência contra a mulher, cabe aí dizer que é contra a mulher trans também. Porque ela mudou de gênero. Sim. Né? Ela nasceu biologicamente homem, mas ela se identifica, ela tem uma identificação de gênero como mulher. E ela mudou, se ela fez a mudança, hoje é feito no cartório. Né? Antigamente tinha que ter um processo, sim, você tinha que provar a cirurgia, tinha que ter feito a cirurgia, era um requisito que não é mais, tá? Entendi. E então, você hoje, no cartório né? Você só com a documentação necessária você muda. Aí, antigamente, porque tudo tem uma evolução, né? Claro. Tudo foi evoluindo, não foi assim, de primeira. As pessoas conseguiam em juízo tal, só que no RG vinha trans o sexo, entendeu? E isso já constrangia a pessoa. Não, constrangia a pessoa. Então, hoje não, a mudança é realmente para o sexo que a pessoa se identifica. Se identifica mesmo. Se identifica. Não tem mais a necessidade de cirurgia, nada. Até porque se a pessoa não tiver condição de bancar... Não é só isso. Às vezes por uma questão de risco de saúde. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E elas não querem mesmo. Elas se identificam, mas elas não querem mexer no órgão genital, vamos dizer assim, entendeu? Sim, claro. Tá? Então, não é mais requisito. Então, assim, mas é complicado. Para uma pessoa que não entende, até eu que entendo, eu fico meio assim e o que a gente orienta, né? Pelo menos na associação é o seguinte. Nessa coisa, eu vou explicar depois as letrinhas, a gente vai entender bem. Sim. Então, assim, eu fui numa loja, a atendente, ela parecia... Ela tinha uma voz feminina, mas ela era toda masculina. Masculinizada. E eu fiquei na dúvida, como chamá-la? Como chamá-la? Será que ela... Acho que essa situação hoje está muito aí você fica, comum. será que ela é lésbica? É. Ou será que ela tem uma orientação sexual de lésbica? Ou será que ela tem uma identificação de gênero como mulher? E como é que faz no caso desse? Então, aí é muito melhor você perguntar. Perguntar. Você perguntar é uma questão que você demonstra que você está preocupado e está sendo respeitoso com a pessoa. Entendi. Entendeu? Mas eu fui salva, porque a amiga chamou por ele. Aí eu falei, não, ele tem uma... Ele tem, aí você tem que chamar de ele. Né? Ele tem uma identificação de gênero masculina. Aí eu chamei como o pronome, falando tudo como ele. Por e foi tudo bem, você fala entendeu? Entendi. De sexualidade e identificação de gênero, são diferentes. Né? Orientação sexual e identificação de gênero são diferentes. São diferentes, categorias diferentes. Por exemplo, vou dar o exemplo do meu filho, que nem vocês falaram, né? Vocês sabem que eu sou mãe da diversidade. Sim. Ou seja, eu já fiz parte da comissão da OAB lá de Bragança de diversidade sexual. Então, assim, eu lá sempre falei, né, que sou mãe, fui designada por ser mãe. E assim, meu filho, ele é gay, né? Então ele tem uma orientação sexual e não opção sexual, que é muito errado falar. Essa né? palavra A opção, né? Opção, muita gente fala assim, porque não é escolha... no meio do, não sei que idade a pessoa se descobriu, ou não, isso está errado, a pessoa já era, e é verdade, ela já era. Mas só que ela... em determinado momento ela se descobre, né? E muitas não se aceitam. O que muito acontece é isso. Com o meu filho foi isso, ele não se aceitava. Tem um conflito interno. Tem um conflito porque ele tinha um padrasto que era homofóbico e tal, então ele não se aceitava. Então quando eu fui conversar com ele para entender melhor, que eu não entendia também, eu falei, filho, eu quero entender o que você sente, né? Claro. E ele falou, mãe, não é questão de opção, porque eu falei opção, por que você optou? Eu falei, né? Ele falou, não é questão de opção. Se eu fosse optar, eu queria muito ser heterossexual, né? Porque é mais aceito pela sociedade. Sim. Ele falou, eu queria muito, eu não quero sofrer preconceito, eu não quero. Aí ele me contou coisas da infância que ele nunca tinha me contado, que ele sofreu. Entendeu? Bullying, coisa do tipo. Bullying, coisas, mas ele não era feminino, só porque ele não gostava de futebol. Ou só porque ele não queria estar muito perto dos meninos que eram muito machistas, muito agressivos, e ele não gostava. Ele não é feminino, assim, tá? Porque tem os gays que são um pouco mais femininos e tem os mais masculinizados. Ele é masculinizado. Então, como eu estava dizendo,
eu me perdi um pouquinho. Não, você estava falando dele, você é mãe da diversidade, passou por essa experiência. Então, e ao conversar com ele, ele me explicou o que ele sente, ele falou, é questão de atração, é uma atração. Não que eu não ache uma mulher muito bonita, eu acho. E ele já tinha beijado todas as amigas, mas ele falou, é diferente, eu sinto atração por homens. E isso é uma coisa da minha natureza. Então, infelizmente, é 1% da população, mas é isso, é o que acontece. Eu não posso ir contra. Não posso ir contra o que eu sinto. Uma roupa, né? Eu não posso ir contra o que eu sinto. E o que acontecia antigamente, muito, era as pessoas se casarem, né? Os homens se casavam. Sim. Porque a sociedade pedia, mas por baixo dos panos ali a pessoa vivia a homossexualidade. Uma vida. E aí eu perguntei, mas você quer ser mulher? Porque na minha cabeça eu não entendia nada. Entendi. Ele falou, mãe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é identidade de gênero. Eu gosto de ser homem. Eu não quero ser mulher. Isso é identidade de gênero, ao qual você nasceu. Que idade ele tinha aí? Ele tinha 18. 18 anos. Esclarecido pra caramba, né? Muito, ele é questão, muito esclarecido. Ele sempre foi muito inteligente. Luiz, eu não sei, eu acho que você também não sabe. Então vamos perguntar para quem sabe. Muitas dúvidas. Então hoje eu aprendi que tinha mais duas, tem o PIM. Então é assim, ó. N. L, G, B, T, Q, J, I, A, P, M, mais. N. N, N, desculpa. Então, né? eu vou chamando letra por letra. Melhor. Assim, e a Fabi vai explicando esclarecendo o que letra. Tá bom? Então vamos lá. No L. Lá. L são as lésbicas, as mulheres que têm atração sexual e afetiva por mulheres. Isso, do mesmo gênero. Gays. O G. A gente meio que já sabe também. Homens que têm atração afetivo sexual por homens, né? O B? O bissexual, que tem pelos dois gêneros da atração física. Homem e mulher. E afetiva, né? O T? O T é o transgênero. Trans. Isso, é o transexual ou transgênero, que é a diferença do cisgênero. Você casado com mulher, heterossexual, você se identifica como homem, então você é cisgênero. Tá. Você se identifica como homem. Eu me identifico como mulher. Nasci mulher e me identifico como mulher. Agora, somos cisgêneros. Como eu ia falar do meu filho, que ele é cisgênero. Apesar de gay, ele é cisgênero. Sim, entendeu? Não é transgênero. O transgênero nasce com um determinado sexo biológico e não se identifica com aquele sexo. Ou seja, ele nasceu homem, mas se não identifica com mulher. Com mulher. Nasceu mulher, se identifica como homem. Esse é o transgênero. Eles não se veem naquele corpo. Às vezes eles têm ojeriza com o corpo. Eu vou falar até que trazer uma questão aqui com relação, porque acho que foi faz um mês e meio, mais ou menos, um congressista trouxe porque hoje está tendo muito discurso de ódio, né? Tanto em igrejas, muito, né? e quanto até no Congresso e tal. Então eu ouvi ele dizendo que crianças trans na Paulista são aberrações, entre as outras coisas que ele diz. Eu ouvi. Você ouviu, né? Então isso inflama mais o ódio das pessoas. E isso é crime. Claro. Sim, e ele fala, eu não estou sendo homofóbico. Então você imagina um pai, uma mãe que tem um filho que tem porque são padrões de comportamento, né? Sim. O feminino e o masculino são ensinados para criança. Sim, ela não sabe. O bola é para menino, não sei o que é para menino. Então o rosa, o azul, são coisas convencionadas socialmente, são padrões de comportamento. Então você chega para a criança e vê que ela tem o comportamento completamente, por exemplo, nasce uma menina e ela tem um comportamento completamente masculino. E o que ela faz? E ela fala, mãe, eu não quero ser. E tal. E vai surgindo a puberdade, vai dando aquela idade que vai dar... os hormônios vão trazendo. E aí, o que fazer? O que acontece? Os pais esclarecidos vão procurar cientificamente, vão procurar ajuda psicológica e tal. E tem essa questão de você liberar... alguns fazem, né, tratamento hormonal para bloqueadores hormonais. Para quê? Para na época da puberdade ou na época que ela pode, aos 18 anos, escolher o gênero, falar realmente eu me identifico com esse gênero, ela tomar os hormônios.
Entendi. Entendeu? Então toma os bloqueadores. E aí a medicina porque é muito, seguindo tá isso, seguindo, né? porque tudo com acompanhamento Com tal, acompanhamento tem no médico SUS e isso, tudo. Uhum. esse acompanhamento. Por quê? Porque depois que já trouxe, por exemplo, um menino que já trouxe toda a questão dos pelos, a questão de toda a masculinidade, né, do corpo masculino, depois fica muito, principalmente a voz, né, é muito difícil depois, né, fazer essa reversão toda, colocar as mamas, fazer toda, porque ela fica, você olha, você sabe que é uma pessoa trans. O que aconteceu com a diferente. filha da Gretchen? Filho, né, que era filho? Filha. Foi depois, foi né? depois. Foi Sim. depois. Ela tá bem parecida, tal, com Sim. um menino, tal. Mas se ela tivesse feito, se ela se identificasse muito antes, muito mais novinha, seria mais acho fácil. que nem existia toda essa... Sim, provavelmente não. ela poderia ser mais masculina, não ficar aparentando ter a voz, né, tão feminina e tal, entendeu? Paramos que depois no T. da puberdade, no T. Agora o quê? LGBT. Ó, quê? é uma coisa assim... É o queer, né? É difícil, é o queer. É difícil. Não é nem masculino nem feminino. É assim, é uma coisa que está fora. Tudo que está, acho que seria meio que o moleque maior, né? Vamos dizer. Que tudo que não for heterossexual e que esteja dentro da cisnormatividade é queer. Né? Ele vem de uma palavra que em Londres e nos Estados Unidos tinha um nome pejorativo, tá? Era como se fosse um estranho, uma pessoa estranha. Uma pessoa Escreve que não tá... Q-E-E-R. Q-U-E-E-R. Y-R, tá, né? tá. E aí então tudo que não, então pode ser tudo tudo isso, que não está tudo que não está nos demais, no que é normalzinho. Exatamente, aqui, que é heterossexual e cisnormatividade, sim. Entendeu? É queer. Entendi. sim, Entendeu? queer. Então, muitas festas lá fora, em Londres, meu filho mora em Londres, são queers. E Tá? Os moda programas também, queers, moda, né? não sei o que de moda, é queer. Então, é entendi. tudo... Então, tem gente que não quer falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou queer. Sim. Tá? Perfeito. Quer se Eu sou identificar, queer, né? né? Eu sou queer. Então, Agora tem o I. o I. O I é o intersex. Intersex. Que é o antigo hermafrodita, que agora se tornou pejorativo verdade. dizer hermafrodita, porque era Hermafrodita muito discriminado. Assim, Então, nossa, pessoas- muito, né? É. É legal explicar, né, que é hermafrodita, né, que tem Os que dois tem os dois elementos. elementos, né? Nascem com Tem- os dois elementos, o feminino, feminino e o e masculino. E aí o que a mãe faz com isso, né? Também fica E de aí? novo. E aí que a mãe tem faz? pais que escolhem pelo bebezinho, tá. faz a intervenção. Então, o que as associações também estão lutando é para que se mantenha a criança Nossa, pra ela escolher. nessa parte, para que até decidir, ela possa né? decidir se ela é menino ou menina. Sim. Porque às vezes pode acontecer, e acontece, do pai escolher Errado. e ela ter outra identidade o pai de diz gênero. que quer que seja menino. Gente, ou- Complicado, É, né? muito, não é muito. só... Nossa, São super muitos complicado. problemas. Cada letrinha tem um histórico Uma e um problema uma história diferente para ser ali. tratado. E uma questão entendeu? para a sociedade, para Ser curada, para o ser bem-estar olhada. daquela pessoa também, sim, né? sim. E não são doenças, né? Não, Como se ao desde longo da 1990, história que faz muito já, tempo, já é. despatologizou, né? a Uma ANS. pergunta que me ocorreu agora, por exemplo, o que a gente falou, Certo. você chama de ele ou de ela, ou tanto faz? O que a pessoa quiser, é Ah, isso o que que eu tô ela quiser. falando. Tá, é muito escolhe. bom perguntar. Tá. A pessoa Melhor orienta perguntar. você. Melhor, olha, né? Eu posso deixa eu falar, é, você, quando eu me dirijo a você, falo ele, por falo favor, ela, por questão de respeito, você prefere que eu te chame com ele ela, como, ou ela? né? Ofender não vai, de Ofender qualquer não forma. vai. E eu Tá. acho que hoje o nome social, não sei se você pode dizer isso, ele ajuda também, né? Então a pessoa pode, você estava falando, a pessoa pode escolher Mudança do nome. Mudança do nome ajuda também, né? A mudança do nome ajuda. Quando você tem o nome, mas quando você só tem a pessoa na sua frente, o que você faz, aí você né? fica na dúvida. Você né? pode perguntar qual é o seu fica- nome, Pode né? perguntar, né? Mas na dúvida, eu
faria isso, porque às vezes tem uma Acho que essa aparência. orientação é muito importante. É melhor. É melhor. Eu Que tava- eu dei o exemplo da loja, né? Eu falei. Na loja, como é que você se dirige àquele vendedor, vendedora, né? Isso. E Você não sem sabe que como você- falar, né? Sem que você seja preconceituoso, E antigamente documento, preenchimento, nós até conversamos isso na entrevista que nós tivemos com o o Dr. Carlos Patara, né? Ele pediatra. comentou isso também. Está aqui o link, se vocês quiserem assistir. Foi muito bom a entrevista. Na ficha de cadastro dos pais, ele é pediatra, então eu vou receber. Está lá escrito se os pais, de repente, podem não ser ele e ela, pode ser ele, ela e ela, os pais da criança. Sim. E ele atualizou isso. Sim, porque, é verdade, No porque cadastro hoje. dele, né? Ele porque tá antes tinha M ou permitindo F. Como eu falei do Que haja casamento, essa- que antes era arrumado, por exemplo, minha avó, Uhum. ela foi. O pai dela trouxe. Deu, né? Vamos dizer assim, Uhum. transferiu para o marido que ela nem conhecia, uma pessoa que ela não conhecia. Ó, esse aqui vai ser seu marido. Então ela Casa. escolheu o marido. Casa. Apanhou a vida inteira, só Nossa. quando a minha mãe cresceu, que ficou maior que o pai, e botou ele pra Tá. fora. Uau, olha. Então você imagina, São tadinha muitas da minha histórias. avó, são Sim, muitas né? histórias de Muitas. violência, né? Sim, sim. Então, Ô, Fabíola, e tem um pouco de preconceito quando acontece isso, porque aí as pessoas falam assim, olha, ela apanhou muito do marido, e aí ela decidiu, entre aspas, né, que ela seria bissexual, que ela seria, percebe? Não tem umas histórias que as pessoas... tem umas histórias. Eu Caminho conheço, nesse- assim, de algumas pessoas que já, por exemplo, mulheres, né, que já se decepcionaram tanto com o sexo masculino, que já tiveram tantas decepções que se tornam lésbicas, Sim. né? Eu Sim. conheço alguns casos. Mas eu acho que a pessoa já tinha uma propensão à Você tinha, né? Então bissexualidade. você também não dá pra ser uma... Sim, porque se ela não tem... uma conta Porque uma aí, pessoa né? que não gosta, ela tem que ser uma certa ojeriza, ela tem uma, Sim, né? sim. Agora, se ela vai, ela não tem. Já tinha. Ela já verdade. tinha uma bissexualidade. E o A? Bissexualidade, né? E o A? O É A, junto o A é o né? assexual. O assexual. Assexual. É uma Assexual. pessoa sexual. Tem muito disso também agora, Então, é bem comum. A pessoa Não tem quer uma atração por ninguém, por não ninguém. quer ser Ela um não quer relacionamento. exercitar, Ela não tem se atração, identificar não tem com interesse. sexualidade. Ela né? é assexuada. Ela é assexual. É. E tem Deixa jovens, quietinho, é e isso. tem jovens nesse, né, Tem. que estão assim se identificando dessa Tem, forma, tem, né? Falando assim, não, tem. Não tem interesse, não tem interesse tem nenhum atração, em, não tenho, né? não quero me É. relacionar. sim. Então Não esse é tô o A. afim. Não tô afim. E o P? O P é o pansexual. Pansexual. É aquele que antigamente também tinha uma brincadeira bem besta, uma ideia errada, né? Que era aquele. Aquele que gosta de árvore. Que gosta até, que transa até com a cadeira, né? Não era assim que falava? verdade, Era tem um horror, né? E preconceito. agora, não, pelo amor de Deus, não é isso. É uma pessoa que se importa com a pessoa. Não importa o gênero, não importa o sexo. Não Nossa, importa, ela se importa, pansexual no se ela sentido- conhecer você e ela gostar da sua persona, da sua pessoa, Uhum. ela pode se relacionar. Então ela é pansexual. Independente de Independente, identidade. ela Menino não ou tem menina. discriminação, Entendi. ela não tem Sim, problema. Sim, Se é trans, se identifica assim ou assado, tanto faz. sim. E o N de... N é de... É o não binário. Não binário. Ah, Jesus. É, não binário. Eu vou demorar um tempo para entender isso aqui tudo. É, Luiz. não binário significando assim... Que não se nem identifica homem, nem nem como mulher, homem, nem como né? mulher. Porque como binário mulher. seria Ela não quer ser. isso, né? Nem, Entendeu? ela é os dois, mas não é os dois ao mesmo tempo, então entendeu? fala, Ela é não binário. quer ser taxada dentro do binarismo que existe, Sim. homem e mulher. Entendi. E o mais... O mais é todas as diversidades que Mas existem, né? Que são bem complexas significando dos que, relacionamentos né, humanos, né? Outras, né? Ou porque outras, todos estão incluídos, Todos entendeu? estão Por isso que é o incluídos, mais. Nós falamos do I? Falamos do I? Do intersexo. Falamos do Intersexo, intersexo. isso mesmo. E o direito contempla todas as letras. Todos, né? Então, todos. não tem... É um grupo vulnerável, né? Nem sempre é o que falam assim, eles não são unidos, mas e aí?
né? Cada um tem uma Mas especificidade, nos papéis tradicionais, né? não há também união, né? Também, assim. Não tem união. Então, assim, mas isso é desculpa para né? a homofobia ocorrer, né? Eles não são, nem eles são unidos, porque tem cada discurso de ódio, meu Deus. Olha, Muito. dentro desse que eu falei do congressista, eu vi todas as coisas que falaram, ninguém falou nada, só eu que fui contra. Todo mundo reforçando, é isso mesmo. Olha, não sei o quê. Então, assim... E é complicado quando ligam isso com fé, com religião, né? Aí esse é o grande problema. Com família. Esse é o grande problema, porque os discursos de ódio da igreja, eles são... Eu não entendo, porque assim, se a grande maioria das igrejas falam de amor ao próximo, não é? E o próximo são com todas as pessoas. O próximo é todo então, mundo. Então, como que você sai de uma igreja rezando, olha, eu oro pelas pessoas que estão nos hospitais, oro por não sei o quê, e depois saio injuriando, falando mal de uma outra pessoa por causa da orientação sexual dela ou pela identificação, né, de gênero. Então, é muito um contrassenso na minha cabeça isso, falar de amor ou falar que eu sou uma pessoa boa. Por quê? Pago os impostos, porque o que mais? Eu trabalho, sou trabalhador, mas você é bom de verdade? Como? Você está assassinando? Você é um assassino? Porque tem muitas pessoas que matam. E uma pessoa LGBT é morta a cada 32 horas no Brasil. Sim. Então... por crime de ódio, não é? Porque conhece a pessoa e teve algum problema, não. É por ódio, por serem LGBT. E tem países até que há penas de morte. São 6 países ainda no mundo que que a homossexualidade é considerada crime e a pessoa e a pena é a morte. Teve agora a Barbie, não teve o filme? Sim. Teve a Barbie. Eu até coloquei o Líbano, ela foi abolida e aí o grupo xiita intensificou mais ainda os discursos de ódio contra o LGBT. Então, mas isso calcado na religião, né? Calcado na religião. Sim. Muito, muito... Não entra na minha cabeça. Para mim... eu não sei se todos vão gostar do que eu vou falar, mas é o que eu penso. Eu sempre observei isso e cheguei a essa conclusão. Existem pouquíssimas formas de você conseguir o poder. Eu sempre falo isso porque é um pensamento Dinheiro, que eu tive. Sexo, né? Não. Eu acho o seguinte, não era esse poder. Então, influenciado. Não era esse poder. Eu fui preconceituoso. Você foi preconceituoso. Minha advogada está aqui na frente. Opa, Aí o que acontece? Já vai sair. O que acontece? Eu acho, pela força. Primeira. Pela força, né? É verdade. Eu peço para você fazer tal coisa. Você não faz, eu cato você e empurro você para fazer. Né? Eu sou mais forte que você. A força, né? Eu peço para você fazer tal coisa. Você não faz, eu arranco a espada, na época medieval, eu arranco tua cabeça. Simples assim. Fácil, pela força. Primeira coisa. Segundo, pelo poder da grana. Que ergue e destrói coisas belas. Como diz né? o poeta. E terceiro, pelo medo. Né? Então eu ponho medo em você. Medo né? do inferno. Exato, ia chegar aí. Uma condenação. O inferno é o diabo, quente. essas pessoas estão com o diabo. Era que nem, por exemplo, diabo no corpo, né? As mulheres. Quantas mulheres foram mortas porque entendiam de ervas, faziam curas e eram tidas como bruxas e foram queimadas pela Igreja Católica. Sim, então, Inquisição. Então, assim, eu como assim defensora, vamos colocar assim, né, desses direitos constitucionais e tal, eu diria assim, você tem alguém na família, você tem um certo preconceito e tal, que você, né, não lida bem, vai conversar com essas pessoas, vai entender qual é a história delas, funciona, claro, vai perguntar como você sofreu, como que você, se você tem esse ódio, entenda isso, que você é produto do que teu pai te ensinou. Exatamente, dos pais. Isso é errado. Do que um pastor falou, do que um padre, né? Vamos colocar, porque são várias religiões. Sim. E não importa, mas
Mas Deus está em tudo, Deus é a essência de tudo, Deus não está nas igrejas. Ali você vai para fazer uma conexão com Deus, mas se você não vive as coisas que foram te pregadas, né? Não interessa nada. Muita gente ateu que é muito melhor que muito religioso. O negócio está na sua essência, né? O que você leva. Na essência. Vamos chamar o nosso correspondente internacional. Então, está na França? Na França. A segunda participação do nosso correspondente. Pois é. então, eu vou chamar aqui no... com o salário dele, mas tudo bem. Mas eu negociei, porque ele queria receber em euro. E nós vamos pagar, nós vamos pagar em guaranis. Em peso argentino. Moeda aí. Que tal? Fabinho, eu vou pedir para você olhar nessa tela, vou soltar o vídeo aqui, você vai ouvir a pergunta. Tá. Ele se identifica como Uncle Dunha e vai fazer a sua pergunta. Tá. Olha na tela aí que vai rolar já. Olá! Mais uma participação do Repórter Dunha aí no programa dos meus queridos amigos Luizinho e Vila. Vamos à pergunta de hoje para a nossa convidada Fabiola. Fabiola, se você tivesse um superpoder, pudesse ter um superpoder, qual poder você iria escolher? O poder de transformar o mundo incrivelmente mais compreensivo ou transformar os preconceituosos em árvores? Adorei! Fala aí, meu. Bom, aí... E aí? Olha aí, ó. Essa Jorge, eu não posso falar, transformar ninguém em árvore, né? Porque se eu tô contra os discursos de ódio, acho que eu prefiro que o mundo seja mais, como é que é? A primeira seja mais compreensível. Mais compreensível. Isso, as pessoas se amem mais. né? Se bem que também se transformasse em árvore, não ia caber tanta árvore, né? Não, seria Olha, o oxigênio do planeta melhoraria. É verdade. O meio ambiente agradeceria. Porque as pessoas são veladas, né? Sem dúvida. Na frente, tudo bem, imagina, Sem não dúvida. sou. Não mas sou, são, por trás ali. Quem não tem alguém da família é difícil não ser. Mas eu acho que nós passamos por uma transformação, nós que temos, nós, né, Luiz, que temos a cidade, porque ela é uma Barbie. Sim. Então, o que acontece? Nós pegamos várias transformações que foram muito fortes. Então, a pegar, por exemplo, da área da informática, né, do próprio telefone. O que é isso aqui? É uma evolução absurda, né? Então, o pessoal que tem aí 10, 18, 20 anos, já pegou a coisa já meio que transformada, né? Nós conhecemos o vinil, conhecemos o CD, né? O MP3. E essa transformação não ocorreu só na área tecnológica, mas também nos comportamentos. E para a gente, eu acho que para acompanhar isso não é fácil mesmo. É complicado, né? Para quem ia na igreja e tinha aquilo... Eu até estava contando essa semana, eu fui muito mala, desde moleque. Eu nunca aceitei a verdade. É assim, tá bom. Não, é assim, tá bom, mas eu ficava lá... questionando ali, né? Então, uma fé raciocinada, né? Que é o correto, Sim, não é você, tal coisa é certa. Só aceitar ou só rejeitar, A Bíblia, ela é interpretável, como as leis são. Por isso que existem 1000 decisões sobre um assunto, porque cada juiz interpreta de um jeito. Sim, então, claro. Ele está interpretando daquela forma. Quer dizer que seja? Não. E eu ia com meu pai e com a minha mãe na igreja, e aí rezava e tal. Aí chegava uma hora lá, que o pessoal cantava Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu ficava olhando para cima e falava, gente, que aí um dia eu perguntei, né? Eu caí na besteira de perguntar, escuta, quem é Hosana? Quem é o avião? Seria o super-homem? O que é? Por que ele está nas alturas? E aí, que resposta eu tive? Falei, não, então, peraí. Então tem coisa errada. Eu tenho que saber quem é. Lógico. Da onde tem vem? muitos dogmas, que lugar que ela está? Então, exatamente. Muito dogma, que não podem ser mexidos, tocados, mas eu acho que Deus que falou. Mas eu acho que o pessoal está
meio que flexibilizando um pouquinho, necessariamente. né? Porque não tem como, né? O mundo está mudando. O mundo mudou. Não tem jeito. E está mudando, né? E aí, Luiz? O LGBTQFGH já sabemos. foi, eu quase com Z, né? E agora? Então, Fabiola, pode assim, falar. a gente, claro que a gente pode ir e voltar aos assuntos, né, que a gente colocou aqui, mas assim, eu gostaria de ouvir você sobre a violência doméstica e a violência psicológica, né, contra a mulher, né, que assim também é uma pauta que está assim muito presente Muito na grande, mídia, na né? sociedade. É né? mais um grupo vulnerável e as mulheres hoje, por causa do machismo e tal, muitas são mortas porque a grande maioria não faz uma ocorrência. Elas têm medo, porque elas são ameaçadas, né? Então, 70% dos feminicídios acontecem porque elas não fizeram nenhuma ocorrência, não tomaram providência. Né? E começa na psicológica, vamos dizer, né? Evolui, porque né? vai evoluindo, porque... tem filhos, eu dependo financeiramente. Sim, e aí, essa falta de coragem de se mobilizar, porque hoje tem canais de proteção que são bem efetivos mesmo. E a vergonha também, a vergonha, constrangimento. Às vezes, a própria família não apoia. Né? E aí, às vezes, ela está com o psicológico também tão abalado, que ela não consegue... ir contra esse homem que já é violento, entendeu? Falar, vou pegar meus filhos, vou matar você, vou não sei o quê. Sim. Então, falam-se barbaridades, ameaça de morte, e ela vai... e ele pede perdão, porque tem um ciclo da violência, né? O ciclo da violência, assim, bate a sopra. Então, depois ela fala, vamos separar? Isso aqui. Ele, me desculpa, é que você falou tal coisa, não é a culpa dele. Que nunca você que fez tal coisa, geralmente são narcisistas, eu me descontrolei, então você precisa ser melhor também. Sim. Então, põe uma culpa nela também, e aí agrada, fica querido por uns tempos e volta a violência de novo, entendeu? E nessa acaba morrendo. E aí que entra a Maria da Penha. Aí entra a Maria da Penha, que, nossa, ela é uma das melhores leis que já surgiram nesses tempos, né? Agora eu vou fazer um contraponto. Tem proteção para o homem ou o homem nunca apanha? Tem proteção para o homem, também? Mas é a normal do Código Penal, que sempre existiu. Não precisa ter um específico. Não precisa, por porque exemplo, o pessoal sempre brinca, né? Só tem a Maria da Penha, e o Mário, mas e o Mário da Penha? Não tem, Então tem a proteção, porque tem a lesão corporal também são crimes. Certo. Mas tem crime de ameaça também, o homem também pode fazer. Só que não tem a proteção do distanciamento, de retirar pote de arma, né? Se chegar perto, poder ser preso. Então isso é uma garantia para a mulher, porque ela é mais frágil. Mas como é que funciona isso, Fabi? Por exemplo, se tem uma medida protetiva, e aí eu tenho que ficar longe de você, X metros lá, eu não sei se é padrão ou não, e isso é quebrado. Por exemplo, eu cheguei aqui perto de você para conversar provas, com você. É preso. Porque é crime de desobediência. Entendi. Porque é uma ordem judicial, então você está mas isso tem que partir de você, então. Sim. Tem que partir pode ser da mulher e pode ser outras pessoas, entendi. Né? Mas geralmente para da vítima parte. Entendi. Né? Mas agora, se ela permitir, aí cai. Entendi. Cai o direito, porque ela permitiu. Ela permitiu. Né? Por causa dos filhos, por causa não sei o quê. Aí ela permite. Anula. E alguém da família, Fabiola, que esteja observando uma violência num casal, ela pode denunciar anonimamente até no 180. No 180, no 180, né? que eu disse que 180. Pode começar uma investigação para lá, a polícia vai ficar de olho, os guardiões vão passar. Então não é um 90, é um 180. 180. Que é o canal para denúncia específica de violência doméstica. Isso. Entendi. Fabiola, eu também gostaria de ouvir você, porque você também, assim, eu percebi que nos seus vídeos você também, assim, procura orientar a mulher empreendedora também, né? E a mulher que busca sua independência financeira, é muito importante também a independência financeira, né? Até para
a mulher sair desse contexto de Sai para de ela violência, conseguir. Geralmente quando ela se divorcia, ela pode pedir uma pensão alimentícia, né? Certo. Para os filhos e para ela, se ela Certo. depende do marido. Mas é sempre bom que ela tente correr atrás correr dessa atrás, independência porque senão financeira, ela vai né? ficar muito dependente, né? E Claro. hoje você, por mais que você se divorcie e tenha lá um valor de pensão, ele é sempre irrisório, né? Irrisório. Dependendo do caso. Dependendo do caso, não. Depende Sim. do padrão da família. Mas é Sim. sempre bom ela ser independente, ainda mais quando tem violência, né? Sim. Envolvida, né? Ela se sente mais forte, mais encorajada para tomar uma atitude, Uhum. né? E você percebe que as suas clientes assim que buscam uma orientação, como é que porque é diferente a forma que a mulher se relaciona com dinheiro, né? Sim. E até assim no sentido de empreendimento, aplicações financeiras, né? Olha, um tem olhar mulheres diferente, não é? completamente alienadas Alienadas do que dependem do marido, não sabem nem o CNPJ da empresa. Sim. Ainda E tem mulheres, isso. assim, que são estudadas, que são tudo... Não entendem nada Nada, né? de nada, entrega toda a vida pro marido. Sim. E aí ele faz o que quer, né? Tem alguns que ocultam bens em nome de outras pessoas, Sim, ou em nome sim, de empresas que ela nem sabe que existem, Sim. entendeu? Então, fica difícil. E aquele caso que você abordou do marido que estourou o cartão da esposa, fugiu e casou com outra, né? Casou É com isso? outra. É muita vingança, né? Nossa, É muita que vingança, é porque isso, né? estourou todos os cartões e ela, não sei se dependia, né? Ali na notícia não tinha, mas já pensou se dependia? Se E aí ele dependia desse- sumiu. E ela ficou sozinha e sem ainda nenhum real, né? Vamos dizer, sem nenhum crédito. pensou? Não Nossa, dá, né? Meu. Muita maldade, muita maldade. E quando descobriu já era. Mas eu tenho caso, assim, eu tenho caso. Acho Você que eu cheguei a acompanhou comentar, casos, né? que o marido... Ah, você quer que eu vá embora? Então tá bom, eu vou. Sumiu mesmo. E sumiu mesmo. Sumiu mesmo e deixou ela sem dinheiro nenhum, com 2 filhos pequenos. E ela dependia dele. Aí ela ficou dependendo dos vizinhos. Meu Que Deus. incrível. Meu E aí, Deus, aí, Deus. Aí como é que você age, assim, que providências você toma? Você tem que saber localizar essa pessoa para Localizar poder essa pessoa, entrar com a né? ação, Tá. pedir uma liminar de precisa alimentos disso, né? provisórios, entendeu? Aham. E se não localiza? Mas não é rápido, entendeu? É, Você tem demora. que ter uma Demora pra sustentação. outra. Acho que as políticas públicas têm que sempre visar também, porque não é rápido, Não é. né? Até isso Tem ir para o que juiz, até você acolher formalizar essa mulher, né? ali a documentação da mulher e tal, por mais que seja só a liminar, demora um pouco, Sim. entendeu? Sim. E esse tempo ela precisa comer, pagar as contas. É, tem um trâmite que... Sim, Então sim. é complicado. Então as políticas públicas têm que sempre pensar nisso também. Fabiola, em Atibaia eu tenho eu fui até convocado, né, a ser voluntário do Sejusc como assessor de imprensa, né? Graças à generosidade do Dr. Rogério, que é nosso amigo, né? Uhum. Você acredita que nessas questões do casal, inclusive violência doméstica, o trabalho do Sejusc de mediação e conciliação, ele é importante? Tem uma compreensão dos advogados nesse sentido? Você nota isso? Como é que você vê essa questão? Olha, depende se o casal tem... Se tem violência, eu não Não tem acho diálogo, né? Não que a tem- mediação seja algo bom. Mas Sim. se não tem violência, eu acho ótimo. Porque Certo. resolver o patrimônio, porque o divórcio é para fazer isso. É para Sim. ver qual a ameação de um, qual a ameação do outro. Sim. Né? Se resolver o patrimônio. Antigamente que se discutia a culpa. Sim. Hoje não tem mais isso, tá? Então, assim, é bom também, eu não vou colocar como ruim, porque, assim, Claro. pode ser que ali tem uma pessoa muito boa em poder Sim. esclarecer esse homem, né? Olha, tem uma protetiva, então você não pode chegar perto, não pode chegar perto dos familiares, não pode mandar um WhatsApp para nenhum familiar, para nenhum Sim. conhecido. O WhatsApp Você também pode- não? Não. Uau. Por nenhuma Ah, não pode ter mídia. contato. Não pode mandar nenhuma Uau. mensagem, porque Tá. senão a mensagem vai ser de ameaça, Sem vai ser dúvida, de claro, claro. infernizar a vida da mulher. Sim. Sim. Exatamente. Então, e nem os familiares, porque você também tumultua tudo, né? Entendi. Nem familiares, nem amigos, e nem Exatamente. frequentar os mesmos lugares Meu. públicos, entendeu? Uhum. Tem essa Uhum. proibição. Então,
se tiver alguém que vai ter, pode ser que seja muito bom e que resolva o patrimônio ali, resolva também o problema que às vezes ela tem de alimentos, né? Então, seja justo que é muito bom, é uma ferramenta muito boa, sim. Porque a mediação é sempre o melhor caminho nos casos de divórcio. Porque eu sempre falo assim, que são os restos do amor que batem as portas do judiciário. Essa nem é uma frase minha, eu tô... Nossa, peraí, para, que vamos escrever aqui. Vamos escrever aqui embaixo. Presta atenção, como é que é? São os restos do amor que batem as portas do judiciário. Sim. Uau. Essa frase é de Maria Berenice Dias, é uma jurista muito famosa. Sim. E ela tem uns livros maravilhosos de direito de família, né? Que eu aprendi na pós e essa frase ficou na minha cabeça. Bem bonita essa frase. Porque é bonita, né? Porque a gente fala o amor e o ódio estão ali, né? Nossa, presentes. Então, se não é amor, deu problema, virou ódio. Então, você fica com ódio, aquele ódio tremendo. Mas era amor outro dia. Né? Então, e aí dói tanto, e a pessoa e tem uma fora música, de si. O amor e o ódio se irmanam na fogueira da paixão. E aí esses homens que matam, que tem o feminicídio, a grande maioria é porque não aceitam ver com o outro. É pelos ciúmes, é pelo posse. Né? A posse. Então tem que ter, eu acho que como medidas públicas, tipo igual o drogado tem, né? Aquele tratamento psicológico, entendeu? Para poder reformular essas ideias todas antiquadas dele, esse sentimento errado. Sim. Então, eu acho que sim. A reeducação do ofensor. E todo mundo tem direito de ser feliz, cara. Claro, não é com outro, vai. Isso mesmo. E Fabíola, você já cuidou de algum caso de bigamia? De homem que... Não, graças a Deus. Bigamia não. Que a pessoa era casada e casou e tem outra família. Eu soube de casos, tá? Mas a pessoa não ficou... Eram pessoas conhecidas, tal, mas isso não veio parar pra mim, nem a pessoa ficou sabendo. A casada não ficou sabendo. Não ficou sabendo da segunda ou terceira família. Era uma união estável com uma outra pessoa, né? Uau. Isso sim. Muito bem. E em termos de personagem, eu ia fazer um comentário que eu tava vendo aquela série do Netflix, Umbrella Academy, né? Uhum. E tem um caso lá do... ele, né? É o Elliot Page, né? Que hoje é um ator e ele se tornou conhecido. E foi interessante essa série, Vilança, porque ele começa como ela... como uma violinista na série, né? A personagem é Vânia, né? E ao longo do tempo ele vai fazendo um processo de se transformando num homem, né? Na série e como ator também. Hoje ele é o ator, tanto que no letreiro, né, da série aparece Elliot Page, né, que é um nome masculino, né? Muito interessante. Então você vê que... E eu esqueci de falar do travesti, né? Do T, tem o travesti também. Travesti. O travesti... Que era mais conhecido, né? Mais reconhecido, mais né? reconhecido, mas eles também são um gênero. O que você é? Eu sou travesti. Travesti, Entendeu? É uma pessoa que o homem que se traveste, né? Mas a drag queen. A drag queen é uma coisa artística. Artística. E é só naquele momento. Só pra arte. Às vezes ele é show, homem, né? não é heterossexual. Um show numa casa noturna. Isso, é uma manifestação artística. Sim, entendi. Sim. Né? E o que você acha da linguagem neutra? Que assim, pra mim que sou jornalista, sabe? Aquela questão. Aquele todes, né? Ela não teve essa aceitação, não teve, mas é uma luta da LGBT, né? LGBT é uma luta então, LGBT, é uma luta, né? mas não está sendo muito bem aceita. Não, né? Muito complicado. Então, o que eu tenho visto nos locais públicos é que, em vez de falar boa noite a todos, ou a todes, né, que não pegou, parece, sim, não pegou. Aí ele fala assim, boa noite a todos e todas. Sim, uma forma de... É uma forma. Eu tenho ido em palestras, eu tenho visto isso, é recorrente. Entendi. Boa noite a todos e todas. Entendi. Né? E antes tinha assim, tanto
pessoas investidas em cargos públicos que falavam que eram homossexuais, que são homossexuais, Sim. e falavam todas. E agora eu ouvi falando todos e todas. Todos e todas. Enfim. Acho que é uma forma de incluir mais a simples, todos. mas É uma forma de incluir inclusão, a todos né? e demonstrar respeito. Sim, com certeza. A gente não Olha, sabe nem como falar. Aconteceu uma coisa, agora eu e você. Sim. Aqui no estúdio, nós precisamos de uma... Eu tive uma encomenda para fazer um vídeo de chamada de um curso e o dono, o dono do curso, ele queria que fosse alguém que fizesse a chamada num vídeo só, de alguém que tivesse idade, Na verdade. de uma pessoa jovem e de uma pessoa negra que fosse o cabelo encaracolado e tal, que representasse isso. E eu não tinha aqui, porque nós tínhamos que arrumar para gravar aqui no estúdio. E eu fiquei pensando, eu falei, ué, espera um pouco. Eu já sei. Eu vou colocar na rede social que eu estou precisando, assim, assim, assim. Mas me deu um estalo antes de escrever e fazer. As palavras. E perguntei para o Luiz. Como é Falei, Luiz, como é que eu né? faço? Ele falou, não faz assim. Não faz assim, pelo amor de Deus. Vai dar um problema. Então você veja, eu estava com a melhor da intenção, mas querendo o achar uma pessoa que para trabalho, do conhecimento, para trabalhar, exatamente. Era para trabalhar, assim, para mim era simples. Crime de racismo, Pois ia ser um caos. Como aí eu você escreveu perguntei isso? pro Luiz, Agora como é curiosa. que eu vou escrever? Não, aí eu pedi assim, comum. Preciso de atores dessa idade, assim, assim, assado. Pronto. Sim, pronto. E aí, o que vier, você seleciona e acabou. Porque eu vou colocar, imagina, eu preciso de atores loiros de olhos azuis e coloco na rede social. O que você acha que vai acontecer? Tá discriminando. Acabou. Ou se eu escrever o contrário, eu preciso de uma jovem negra com cabelo enroladinho. Mas tem muitas coisas que vão surgir Você ainda não sabe mais nem de como faz. problemas. Tem Porque muitos assim, olha, problemas eu vou ainda. falar, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma nadadora trans que ganhou uma medalha olímpica. É verdade. Acho que foi no Canadá ou nos Estados Unidos, não lembro. A segunda, que pegou em segundo lugar, fez um discurso de ódio, vamos dizer assim, e ela estava indignada porque e ela falava assim, ele é homem. Não falava ela, não se referia a ela. Entendi. Ele Bateu. é homem, Bateu. ele é homem e ele é mais forte. E a gente não está competindo em condições de desequilíbrio, igualdade. tá? Por mais que tome estrogênios e tal, não sei o quê, não temos a mesma condição, né? Ele não é mulher. E outra coisa, nós estamos sendo constrangidas a usar o mesmo banheiro, o mesmo vestiário. Olha. Então, ela isso é estava um com um problema. ódio tremendo, assim, ela estava super questão do banheiro magoadíssima. também Eu ia perguntar agora. muito- Ela falou, chamou muito o banheiro. delicado. Eu Como é que já faz com o assisti banheiro? semana passada, 2 semanas atrás também, uma senhora que a filha foi ao banheiro e foi entrar uma mulher trans e ela falou assim, não, aqui você não entra não, você é homem, você não vai entrar E junto aí? com a minha filha. Não pode. Não É inconstitucional, ela está É. cometendo homofobia. Então o pessoal já filmando para levar para sim, delegacia, né? sim. Porque é homofobia. Sim. Mas e aí, como é que faz? Usa o Transfobia, banheiro, no caso. o mesmo banheiro? Porque é mulher, não é homem. Entendi. Por mais que não faça a cirurgia, ela ainda falou assim, você vai agarrar minha filha lá dentro. Olha que absurdo, sendo que é uma identidade de gênero diferente, Meu ela Deus. se sente mulher, né? Loucura, não? Vai agarrar minha filha. Então a pessoa fica assim, ó. Então, a muita gente- ignorância. Mas é um negócio complicado mesmo. Para as pessoas mais antigas, Ditas é normais, mais complicado. Não, imagina antiga, numa igreja conservadora, Então, que fala que é errado, que é coisa não sei o que, não sei o Sim. quê. Então, as pessoas têm... Só que imagina o lado contrário, É. das pessoas que vivem isso. Que É, agonia, deve ser que terrível. pessoas que se matam É. porque não se aceitam. deve ser terrível. Entendeu? Ou porque os pais botam pra fora de casa. Eu conheço Claro. vários casos.
Bom, Marcelinho levantou a placa, Já você levantou viu, né? a placa. Levantou a placa, Não, 50 Marcelinho, minutos é um bom minutos. tempo, hein? É um bom tempo. Conversamos. 50 minutos, aprendemos mais um pouco, né? Tem Mais mais um assunto bocadinho. para falar. Mas tem muitos assuntos com a Fabiola, Então, né? Fabiola está permanentemente convidada. Agradecemos demais de Muito você ter obrigada a vindo. vocês por dar esse Fazia espaço. tempo que não nos víamos. Adorei revê-lo. Matamos a Aqui tá saudade. muito lindo, adorei conhecê-lo. Obrigado. E muito Obrigado. obrigada por essa oportunidade. Para mim é sempre bom poder estar falando alguma coisa, passar algum conhecimento para as pessoas, para ver se evolui, né? Claro, a As ideia é As coisas exatamente essa. evoluem, essa questão da diversidade se torna mais comum e mais aceitável. Mais né? aceitável. É, exatamente isso. Exatamente. O objetivo nosso aqui é exatamente trazer conteúdo independente. Eu vou ter 200 milhões de visualizações. É lógico que a gente fica feliz quando as pessoas curtem, Sim, quando as pessoas claro. compartilham, como acontece que aconteceu agora, né? De um vem convidado acontecendo, nosso né? ser convidado através daqui. Pô, a gente ficou super feliz. Muito bom. E a ideia é exatamente essa, porque o que eu sempre falo, quando você traz sangue, todo mundo quer ver fofoca, sangue, desgraça, isso aí viraliza, sim, né? sim. E a gente quer conteúdo. Quer assistir? Legal. Não quer, tá tudo certo, Sim, né? sim. E graças a Deus pra gente foi uma surpresa, né? Foi. Os Tem conteúdos sido, que a gente né? tem trazido É. são bem diversos. E tem quem gosta, assiste. Isso mesmo. Quem não gosta, dá É opinião. a diversidade, né? Exatamente. Diversidade de opiniões, Exatamente. diversidade do que É você isso. tem afinidade, Exatamente né? isso. Mas quem tem afinidade com você está em Claro. outro É patamar, isso. vamos colocar assim. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Fabiola, faça o seu encerramento, fale o que você quiser. Mais amor, por favor. né? Pronto, o que mais? Então, obrigado, Marcelinho, que está deixando a gente bonito lá do outro lado. Tá tudo preocupado, vem aqui, tira copo, leva o copo para lá, traz o negócio aqui, puxa o cabelo da Fabiola, arruma o meu cabelo. Arruma o seu. Olha, dá uma olhada Olha no olha o cabelo preconceito. que o Marcelinho fez hoje. Olha o preconceito, hein? Exatamente. Ó, eu vou entrar com uma ação aqui. É isso Mostra aí, a cara. Vamos judicializar. Vamos. Então é isso aí. Gente, muito obrigado Muito por obrigada. estarem com a gente. Assistam, compartilhem, dê o joinha, deem sugestões. O canal é para isso. Tá bom? Luizinho, vamos que vamos. Vamos que vamos. Feito. Tchau, gente! Tchau, obrigada.